em seções do tamanho de uma casa, para ajudar os cientistas a se concentrarem em outras rochas que ficaram submersas na água e, potencialmente, em depósitos hidrotermais escondidos. A NASA criou o CRISM a partir de um dispositivo sensor remoto similar ao que já está em uso aqui na Terra. Esse espectrômetro se chama AVIRIS e tem sido usado para mapear tudo, desde as composições minerais dos vulcões do Havaí até o padrão de dispersão dos escombros no local das Torres Gêmeas em Nova York. O instrumento está acoplado a bordo da aeronave Twin Otter, um pequeno avião capaz de manter voo estável sobre áreas-alvo e uma velocidade baixa e constante de apenas 160 km por hora. O cientista da NASA, Dr. Robert Green, e seus colegas projetaram e construíram o AVIRIS. Oi, Tom. Oi, Bob. Como foi o voo? Um grande voo. Muito bem. Você nos trouxe um ótimo tempo. Hoje eles o colocarão para funcionar sobre os desertos da região central de Nevada para explicar como funciona o CRISM. Este é um instrumento AVIRIS que analisa imagens, fotografias da superfície terrestre, mas em vez de apenas 3 cores como nossos olhos enxergam, ele analisa 224 cores. E com essas 224 cores, nós podemos ver a interação de moléculas específicas com a luz e mapear essas moléculas. O espectro é bastante parecido com uma impressão digital. Se virmos o formato espectral de uma certa molécula, sabemos que essa molécula está presente. Se é um carbonato no planeta Marte, o que nós gostaríamos de encontrar, ou se é vegetação aqui no planeta Terra. Hoje nós vamos pegar o instrumento AVIRIS e sobrevoar um local ao sul daqui chamado Cooperite, em Nevada. É um sistema hidrotermal e nós vamos visualizar esse local e ver os mapas moleculares que o instrumento gera e fazer previsões sobre o que vamos encontrar na superfície. Depois iremos para o solo com um espectrômetro de campo para confirmar se esse instrumento fez uma leitura precisa do que está presente na Terra. O sistema óptico do AVIRIS fica acoplado na base do avião, olhando diretamente para a Terra por uma abertura de 20 centímetros. A luz refletida pela superfície atinge um espelho de 35 centímetros e é canalizada por fibras óticas até o espectrômetro. Os dados são coletados, processados digitalmente e depois alimentados nos computadores de bordo para análise. AVIRIS é saudável. Vamos pilotar? Vamos. Enquanto a equipe sobrevoa Cooperite em Nevada, o AVIRIS faz uma leitura topográfica de 1,6 quilômetros da superfície. Em menos de 1 minuto, o sistema coleta mais de 1 milhão de espectros. Esta é a imagem de Cooperite, em Nevada. Nossos olhos enxergam, mas nós não sabemos qual é a mineralogia da região. Mas se utilizarmos a espectroscopia, poderemos mapear o conjunto dessas moléculas. Cada minério encontrado no solo gera uma cor específica na tela. Quando o espectrômetro CRISM examinar a superfície de Marte, os cientistas poderão localizar altas concentrações de minerais associados à água, como estes vistos aqui. Nós podemos ver argila, o que nos indica que isso é um sistema hidrotermal. E se observarmos melhor as colinas de Goldfield, poderemos ver carbonatos. Temos a calcita, o que indica que há carbonatos presentes. Em quase todos os lugares da Terra onde se encontram carbonatos, encontramos evidências fossilizadas de vida. Nós adoraríamos achar carbonatos em Marte. E este é o equipamento que irá nos ajudar a responder essa pergunta. A capacidade do CRISM de mapear com precisão grandes faixas de jazidas minerais do espaço irá permitir que os cientistas apurem sua busca por água em estado líquido e possivelmente sinais de vida em Marte. Mas o trabalho da equipe do AVIRIS não para por aí. Seus dados devem ser confirmados em terra, provando que as pedras submersas na água estão localizadas onde o AVIRIS disse que elas estavam. Isso requer uma inspeção de campo. Rob Green trouxe um espectrômetro manual para verificar os dados de Cooperite. Durante futuras missões a Marte, sondas remotas e robôs irão percorrer o solo com base nos dados do CRISM. Esta é a calamita, a cor amarela que nós vimos nas imagens obtidas no avião. Esta é uma amostra do laranja, isto é a lunita. Nós avaliamos seu espectro e calculamos que ela estaria aqui e está. E este é um carbonato, que era a cor magenta das imagens. Nós previmos que essas 3 rochas estariam aqui, com base na espectroscopia do AVIRIS, e aqui estão elas. Os carbonatos, argilas e sais encontrados em locais como este aqui na Terra estarão entre os principais alvos do CRISM em Marte.
Eles são a grande esperança de se descobrir onde existiu água em estado líquido no planeta vermelho e possivelmente sinais de vida. Procurar esses locais específicos na superfície de Marte é como procurar uma agulha em um palheiro. Precisamos saber aonde ir com os futuros veículos de exploração. O Creason nos fornecerá essa informação porque irá nos dizer exatamente onde estão as moléculas que nos interessam, para pesquisarmos em futuras missões exploratórias. Marte é um lugar extremamente inóspito. Os ventos de superfície sopram a uma velocidade média de 130 km por hora. Tempestades de poeira podem ocorrer e bloquear o Sol do globo inteiro durante meses. A atmosfera composta de mais de 95% de dióxido de carbono não retém o calor do Sol. As temperaturas gélidas da superfície variam entre 17 e 93 graus negativos. Um dos principais objetivos científicos da MRO será ampliar a compreensão sobre as mudanças climáticas do planeta vermelho. Nossa primeira ênfase é um ano de Marte, de observações científicas. Por que um ano de Marte? Porque poderemos ver todas as estações. E esse é um sinal climático que queremos registrar. Aliás, se há uma coisa que queremos saber, é como o clima de Marte mudou através do tempo. No passado, Marte tinha uma atmosfera mais quente e mais úmida. Os cientistas da NASA querem rastrear a história da água em estado líquido na superfície e estudar as condições que ocasionaram seu desaparecimento. Eles também esperam entender como as tempestades de poeira, os derramamentos de lava e o aumento e a diminuição das calotas polares alteram a geologia do planeta. O sucesso de futuras explorações humanas e robóticas irá depender muito da confiabilidade da MRO em caracterizar as condições climáticas de Marte e se preparar para elas. A sonda está equipada com 2 instrumentos meteorológicos. O Mars Color Imager, ou MARCI, irá atuar como o meteorologista da nave. Esta câmera irá gerar mapas meteorológicos diários do planeta inteiro, igual aos satélites daqui da Terra, e rastreará mudanças ambientais na superfície. Usando uma série de filtros fotossensíveis, o MARCI poderá identificar a composição de nuvens, examinar as variações no ozônio e acompanhar o aumento e a diminuição do gelo das calotas polares enquanto orbita o planeta a cada 2 horas. Sua visão vai de um horizonte ao outro, para você ter uma imagem completa em cada uma das 13 órbitas diárias. E quando você junta isso, você tem um mapa global, diariamente, do clima do planeta, e depois nós acompanhamos isso durante um ano inteiro de Marte. A Sonda Climática de Marte, ou MCS, rastreará as condições da água não apenas no solo, como também o vapor de água suspenso sobre a superfície. O MCS irá estudar a atmosfera tanto no plano vertical quanto no horizontal, acompanhando os níveis de poeira, as condições do vento e a radiação solar. Trabalhando em conjunto com a MARCI, os resultados do MCS serão convertidos em mapas meteorológicos tridimensionais do dia e da noite. Este é um modelo da sonda climática de Marte. Ela está parafusada na base da aeronave. O cientista da NASA, Dr. Daniel McLeese, explica como o instrumento funciona. A sonda tem 2 telescópios. Eles estão operando na região de ondas infravermelhas do espectro. Esses telescópios têm visão tanto da atmosfera quanto da superfície. Estes grandes mecanismos são, na verdade, os motores que, com o comando vindo da Terra, fazem os telescópios girar dentro do tambor. Nós fazemos uma espécie de dança, algo que chamamos de passo do chumbo grosso, em que, conforme nós rodamos em nossa órbita, as calotas polares, o instrumento começa a olhar em todas as direções possíveis. A sonda climática de Marte foi padronizada segundo os satélites meteorológicos que operam atualmente sobre a Terra. Ao comparar os dados climáticos de Marte, McLeese espera que nós possamos aprender mais sobre a forma como o clima do nosso planeta se desenvolveu com o passar do tempo e como ele está mudando hoje. A atmosfera marciana é bem parecida com a da estratosfera terrestre, que vai muito além de onde os aviões voam, acima dos 30 mil metros de altitude. Sua característica é a baixa densidade, o que significa que a pressão atmosférica na superfície é cerca de 100 vezes menor do que a da Terra.
É uma atmosfera que, de certa forma, é mais simples do que a terrestre, mas, por outro lado, é mais complexa, porque os processos são diferentes e nós só estamos começando a conhecê-los agora. Ansioso por futuras missões em Marte, o Dr. McLeese espera que a Marcy e o MCS prevejam eficazmente as condições climáticas de Marte para proteger tanto o homem quanto as máquinas. Algum dia, os seres humanos irão se locomover na superfície e morar e trabalhar, e uma das coisas que as pessoas vão querer fazer é serem capazes de prever mudanças que possam afetar negativamente o modo como elas trabalham ou até mesmo sua saúde. E em Marte, essa mudança é a rápida formação de tempestades de poeira. E essas tempestades de poeira podem efetivamente reduzir a luz solar na superfície e certos tipos de veículos que funcionam à luz solar não funcionariam muito bem. Isso pode dificultar a visão em uma longa distância. Há muitas coisas com que você deve se preocupar. A sonda da NASA, Mars Global Surveyor, tem registrado atividades de poeira na atmosfera do planeta vermelho há mais de 6 anos. A NASA compilou dados em formato de filme que ilustram bem o efeito devastador que uma tempestade de poeira global pode ter na superfície. Nós temos o planeta aberto aqui é a longitude, nós temos o Polo Sul, o Polo Norte, nós temos um gráfico de cores que mostra pequenas quantidades de poeira em azul e grandes quantidades de poeira em vermelho. E na medida em que avançamos o filme, vocês vão ver que, no fundo, há uma pequena quantidade de poeira, se bem que nunca é zero, está sempre meio empoeirado. E há também circulação de bolhas amarelas e verdes na superfície, que é poeira sendo levantada e jogada na atmosfera. Há explosões de poeira que cobrem o planeta inteiro e nós vamos enfrentar uma agora mesmo. Este é um exemplo de uma tempestade de poeira global em Marte. Se você estivesse na superfície do planeta neste momento, o Sol ficaria obscurecido. Você olharia de um horizonte ao outro e veria um brilho em todas as direções. Os nossos estudos observarão a superfície próxima, onde nós estamos tentando entender como essas tempestades são formadas, como elas passam de pequenas para grandes. Por que algumas tempestades são pequenas e continuam pequenas? É a informação que estamos tentando obter com a MRO. Ao observar de perto as condições atmosféricas, a MRO protegerá melhor as futuras missões para Marte e também irá conduzi-las diretamente para fontes potencialmente ricas em água em estado líquido. Mas a NASA quer que a MRO ainda vá além. A bordo da sonda de reconhecimento está um novo e poderoso radar subterrâneo, o SHARAD. Ele fará uma espécie de ressonância magnética, permitindo que os cientistas estudem camada após camada, bem abaixo da superfície do planeta, em busca de água e gelo que ainda possam estar presos em rochas subterrâneas. Até agora, nós estamos arranhando poucos centímetros da superfície ou sondando apenas alguns microns. Aquilo que os seus olhos veem é só o verniz, só a superfície disso. E agora, nós queremos entrar aí. Mas ainda é um mistério o que vamos encontrar. O instrumento SHARAD, ou radar sonar, enviará as ondas de rádio para cima, atravessando 800 metros até a crosta do planeta. Depois, os receptores a bordo da MRO irão gravar e analisar os ecos para mapear as camadas subterrâneas. A profundidade e a composição da geologia de Marte podem ser determinadas pelo tempo que cada um dos sinais demorar para chegar à aeronave. Com o SHARAD, a espaçonave deverá ser capaz de detectar água em estado líquido ou sólido em camadas subterrâneas com espessura de até 10 metros. Até agora, a sonda da Agência Espacial Europeia, a Mars Express, era a única espaçonave equipada com um radar de penetração de solo, denominado MARSIS. Ele pode penetrar cerca de 5 quilômetros para dentro da crosta marciana e já encontrou sinais de gelo e água subterrâneo em áreas localizadas. A antena de 10 metros da MRO irá se voltar para camadas mais rasas do que o radar da Mars Express, mas irá retornar imagens de alta precisão muito maiores. Ela será usada para estudar camadas subterrâneas de gelo, rochas e, possivelmente,
de água em estado líquido que possam estar acessíveis pela superfície e para sondar a estrutura interna das calotas polares de gelo do planeta. Nós queremos ver se a parte de cima da superfície, que nós sabemos que tem um pouco de gelo, é apenas a ponta do iceberg ou se é, na verdade, uma parte de um subsolo mais profundo e permanentemente congelado. Se for muito profundo, pode realmente conter a água que estava na atmosfera bem no início da história do planeta. A próxima missão da NASA ao planeta vermelho será uma viagem de reconhecimento ao Polo Norte marciano. A tarefa será incumbida à nova sonda conhecida como Fênix. Data de lançamento, verão de 2007. Ela fará uma audaciosa aterrissagem perto da calota polar permanente, onde há uma abundância de gelo de água, mas cujo terreno é austero e acidentado. A sonda Fênix é parte do programa Scout da NASA. Ela irá se afixar perto da calota polar e conduzir experimentos de campo em solo rico em gelo. Se os dados da Fênix mostrarem sinais de vida na planície ártica, futuros veículos de exploração serão enviados para investigar. Em 1999, o Mars Polar Lander foi enviado a uma região parecida do Polo Sul do planeta. Ele sumiu durante a aterrissagem e nunca mais se teve notícias dele. Os responsáveis pela missão Fênix esperam evitar esse mesmo destino e identificar os melhores locais de pouso com a ajuda da MRO. A Mars Reconnaissance Orbiter fará duas coisas para a Phoenix. Em primeiro lugar, ela verificará os locais. Vão escolher os locais de pouso antes de chegarmos. Assim, teremos um local principal e um reserva. Vamos dar uma olhada com a câmera de alta resolução e diremos: este é um local seguro para pousarmos e é um lugar cientificamente interessante para irmos também. Faremos isso cerca de 8 meses antes do lançamento. Quando formos sair de lá, vamos também analisar a atmosfera com nossos instrumentos e poderemos fornecer um boletim meteorológico antecipado para que eles estabeleçam os parâmetros do sistema de entrada e aterrissagem adequadamente. Uma vez na superfície, a Fênix cavará pequenas valas nas camadas de gelo polar com um braço robótico. As amostras das valas serão então examinadas em um mini forno e laboratório portátil para ver se elas contêm algumas das substâncias orgânicas necessárias à vida. Esta é apenas a primeira fase do que alguns cientistas apelidaram de estratégia da caça ao carbono. Depois que a NASA confirmou que Marte já foi coberto por água em estado líquido, as chances são bem maiores que a vida possa ter sido capaz de se desenvolver aqui e que os vestígios desses organismos ainda estejam preservados na crosta gelada e rochosa do planeta. O próximo veículo destacado para achar essas formas de vida será o Mars Science Laboratory, que será lançado em 2009. Ele combina a ideia de um laboratório de campo remoto automatizado com a capacidade de locomoção do Spirit e do Opportunity. Bem, o que nós vamos fazer no Mars Science Laboratory é mudar o foco da pesquisa científica. Enquanto o Spirit e o Opportunity foram enviados principalmente para procurar sinais de água, e acharam, e foi ótimo, o Mars Science Laboratory irá para lá em busca de vestígios de matéria orgânica. O MSL será um veículo de exploração bem maior do que seus primos robóticos Spirit e Opportunity, capaz de percorrer mais de 30 quilômetros em busca de matéria orgânica. Mas o peso adicional de seu motor e de seu laboratório de bordo pode comprometer a segurança da aterrissagem. O Spirit e o Opportunity usaram a mesma técnica básica de aterrissagem com airbags criada para a missão Pathfinder de 1997. Mas os pesados veículos chegaram muito perto de sobrecarregar os sistemas. Os engenheiros da missão suspiraram bastante aliviados quando eles finalmente caíram e foram rolando até parar na superfície do planeta. Muitos temiam que os airbags fossem se romper com as rochas pontiagudas de Marte e que os veículos se perdessem para sempre. Para que o MSL pouse, os engenheiros tiveram de inventar uma técnica completamente diferente. Esta animação mostra a nova aterrissagem com guindaste aéreo. Em vez de colocar o veículo de exploração em cima de uma plataforma de aterrissagem e pousá-lo, nós fizemos justamente o contrário, colocando o sistema de propulsão, os foguetes, em um tipo de jato na parte de trás do veículo. E quando for liberado o paraquedas, os foguetes desse jato farão a desaceleração. Eles conduzirão o foguete desde 1,5
quilômetro de altura até 20 ou 30 metros da superfície de Marte. Nesse momento, enquanto ele ainda estiver descendo, ele será pousado com estes cabos. E aí nós teremos o veículo com sua mobilidade preparada, pronto para se locomover, pendurado em cordas que saem da plataforma do foguete, e continuaremos a descida até que o veículo chegue ao chão. O computador de bordo calcula o pouso, corta as cordas, e aí o veículo estará pousado na superfície. E aí tudo o que precisamos fazer é acionar as antenas, as câmeras e começar a andar. A MRO, a Fênix e o MSL são todos parte de um ambicioso projeto de enviar uma missão de coleta de amostras para Marte e, no futuro, mandar seres humanos para esse planeta inóspito. Essas missões enfrentam uma série de desafios aparentemente intransponíveis, mas o primeiro passo desse processo é determinar exatamente aonde no planeta o ser humano pode ir. Quando você pensa adiante em futuras missões, inclusive com seres humanos ao planeta, a principal questão é quais recursos existem lá. Eu não vou levar tudo da Terra, se houver coisas que eu possa usar lá. A água é uma das principais coisas. Há também outro aspecto. Do que é feita a superfície? Quais tipos de minérios existem? Sabendo como é o ambiente, isso também ajuda a planejar o habitat. Estamos coletando informações básicas do meio ambiente para ajudar os técnicos a fazerem essas avaliações. O que é arriscado e o que não é, para que eu preciso me preparar, com o que eu posso viver. A Mars Reconnaissance Orbiter não começará a fase científica da missão até novembro, quando completará o aerobrake na atmosfera marciana e descerá a uma órbita de baixa altitude. Até lá, os cientistas continuarão a obter o máximo possível de novas informações com os notáveis pequenos veículos que já estão no planeta vermelho. Ninguém sabe quando o Spirit e o Opportunity finalmente irão parar. Os dois veículos já passaram do prazo de validade, mas continuam em condições operacionais, mas não há como limpá-los. E o acúmulo da poeira de Marte em suas células solares pode em breve fazê-los morrer de fome. E também existe a possibilidade de que um de seus componentes elétricos básicos acabe pifando. Se isso acontecer, os veículos podem repentinamente parar de responder e nunca mais serem localizados. Vai ser duro quando esses veículos pararem. Eu não vou mentir, vai ser um momento muito difícil para nós. Isso porque eles fizeram muitas coisas. Se eles tivessem parado no começo, se tivessem parado logo depois que nós o enviamos a Marte, teria sido duro de aceitar, mas eles já descobriram tantas coisas que eu acho que quando nós finalmente os perdermos, eles vão ter uma morte muito digna. Sob a supervisão dos cientistas da NASA, a Mars Reconnaissance Orbiter dará o próximo grande passo na exploração de Marte, mapeando a superfície, procurando água e buscando sinais de vida no planeta vermelho. Uma coisa fascinante em Marte é que toda vez que nós o observamos com novos equipamentos, nós vemos coisas novas. Marte está sempre revelando alguma coisa toda vez que chegamos e pesquisamos. Em 2010, quando concluirmos a missão da MRO, teremos reescrito os livros científicos sobre Marte. Versão brasileira, DPN Santos.